Olá, Saíris Museu aqui para mais um vídeo para o canal e eu quero começar a fazer uma série de vídeos sobre como é a minha vida fora do Brasil. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as vantagens e desvantagens de morar fora do Brasil e contar um pouquinho da minha história de por que eu tomei a decisão de sair do nosso país tão amado. Eu decidi sair do Brasil em outubro de 2015, na verdade essa foi a data de saída. E a minha primeira ideia era fazer um mochilão pelo mundo em mais ou menos um ano e meio. Bom, já tem quase 2 anos que eu saí, né? A gente agora está em julho de 2017 e eu ainda não consegui sair da América do Sul. Então a minha viagem está um pouquinho assim lenta. Eu já não falo nem mais sobre um mochilão ou sobre ano sabático, porque realmente eu não penso nem em voltar para o Brasil no momento, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. Então mudaram os planos, e isso sempre acontece quando você vai fazer uma viagem longa. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E depois de recorrer à América do Sul, ainda não terminei, ainda não fiz tudo que eu queria fazer, mas depois de viajar boa parte da América do Sul, eu decidi morar um tempo aqui em Santiago. Mas por que Santiago? Bom, Santiago é uma cidade que eu gosto muito, eu vou fazer vídeos falando sobre Santiago, mas principalmente porque no meio da viagem eu encontrei uma pessoa, coisas do coração. Isso também acontece em viagens longas, você não sabe se você vai se apaixonar por alguém ou não. Então assim, ou você tem o pé bem firme nas suas relações enquanto você viaja e mantém o foco da viagem, ou se aconteceu inesperado, esteja com o coração aberto para mudar de planos, porque pode mudar do dia para a noite tudo aquilo que você tinha planificado. Por isso que eu também não faço planos longos, né, longos assim. A minha viagem era de volta ao mundo, mas eu tinha programado só uma parte da América do Sul, e conforme a viagem fosse acontecendo eu ia programando mais. Até agora foram 7 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. 8 países. Muitos lugares lindos, muitas pessoas maravilhosas, muitos desafios, muitas conquistas, muitas superações. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre as vantagens e desvantagens de estar fora do nosso país e longe de tudo que a gente era acostumado para viver uma nova aventura. Vou começar pelo lado bom, vou começar pelas vantagens. Primeira vantagem para mim de morar no exterior é também um grande desafio, que é aprender um novo idioma. Bom, o idioma que eu tive que aprender até agora foi espanhol. Eu já falo um pouco de inglês, me viro super bem no inglês, mas no começo eu não falava nenhum "Olá, que tal?". O que acontece na hora de você falar espanhol é que a maioria dos brasileiros pensa que espanhol é muito parecido com português, que é muito fácil aprender. E eu vou dizer, depois de quase 2 anos viajando, que não é tão fácil quanto parece esse idioma. Principalmente porque em cada país da América do Sul se fala um espanhol diferente do outro, que é também diferente da Espanha. E com isso vira uma confusão generalizada. E primeiro eu passei pela Argentina e pelo Uruguai, que tem um espanhol com um sotaque totalmente diferente do que tem aqui no Chile, totalmente diferente do que tem no Peru. E aí você vai para Colômbia, ou você conhece colombianos, e também muda tudo. O sotaque deles é totalmente diferente, as palavras que eles usam são diferentes, as expressões são totalmente diferentes. Então eu também acho que eles não se entendem muito bem entre eles até que eles se acostumem. Um colombiano conversando com um argentino não é muito diferente de um brasileiro com um espanhol mediano. Eu não fiz nenhum tipo de curso para aprender o espanhol. Eu aprendi a falar espanhol no dia a dia. Tanto que a minha escrita ainda é um pouco ruim, e eu agora vou me dedicar mais isso nesse
nesse finalzinho de viagem pela América do Sul, que pode levar aí mais 1 ano e meio, para aprender bem gramática, aprender a escrever, porque às vezes eu me sinto como uma criança sendo alfabetizada na hora de escrever mensagens e me comunicar com pessoas. A segunda vantagem que eu considero também uma grande vantagem e também relacionado com a autossuperação são as coisas novas que você vai aprender durante o seu caminho, principalmente com relação a trabalho. Muitas vezes você vai sair do Brasil e você não vai trabalhar com o que você trabalhava no Brasil. No meu caso, eu sou professora de yoga, mas é muito difícil você conseguir dar aula de yoga num idioma que você não domina. Então eu demorei um pouco, eu fui começar a dar aula de yoga em espanhol agora esse mês. Yeah! E eu também tenho alunos brasileiros, que foi a saída que eu encontrei para continuar dando as minhas aulas de yoga, dar aulas de yoga para o brasileiro, e deu assim super certo. E encontrei um outro trabalho que é com turismo. Eu trabalho com brasileiros que vêm aqui para o Chile para passear. E então o português é um dos pré-requisitos para poder trabalhar com isso. E aí eu dei muita sorte de encontrar esse trabalho. Tem muito brasileiro aqui trabalhando com isso. E isso já ajuda muito até que você consiga se adaptar ao espanhol para conseguir um trabalho. Outra vantagem que eu considero de morar fora do Brasil é uma vantagem também relacionada com o desenvolvimento do interior. Quando você viaja, quando você vai morar fora, quando você vive novas experiências, a sua cabeça se abre muito. E você, depois que abrir a sua cabeça, a sua mentalidade, ela nunca mais vai regredir. Então isso significa que você vai ficar com outros pensamentos, com novas ideias, e esse aprendizado ninguém vai tirar de você. Você pode gastar dinheiro viajando, fazendo cursos aqui fora, seja onde for, mas o dinheiro que você vai gastar vai ser um grande investimento, porque o conhecimento que você vai ter sobre o mundo e sobre si mesmo vai ser enorme, e ninguém vai poder tomar aquilo que você vai aprender. Outra vantagem que eu considero vantagem em relação ao desenvolvimento pessoal do ser humano é você aprender a lidar com os seus medos e inseguranças e aprender a lidar com mudanças bruscas. Toda mudança gera um pouco de medo, e é normal que as pessoas sintam medo antes de sair, ansiedade, insegurança, quando cheguem fora do Brasil, onde escolheram viver também. Então vai ter que saber conviver com medo, vai ter que aprender a superar, e depois de um tempo você vai entender que o medo é só uma coisa da sua cabeça, e que você vai conseguir se virar, e que vai dar tudo certo, e que vai fluir, e tudo vai acontecer da forma que tem que ser. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma vantagem que é comentada por todas as pessoas que saem do Brasil para morar fora, que é a qualidade de vida. Qualidade de vida com relação a algumas coisas, principalmente com relação à segurança, com relação ao transporte público. Aqui no Chile, de uma forma geral, América Latina também, mas não é um país tão violento quanto o Brasil. Infelizmente, o Brasil tem índices de violência gigantescos, e onde eu morava, que é a cidade de Brasília, tem assim estatísticas muito fortes com relação à criminalidade. Aqui nunca me aconteceu nada nesses 2 anos que eu tô morando aqui. Eu já vi pessoas sendo roubadas, mas roubadas assim de uma maneira nem sutil, bem sutil. Nunca vi nada de arma, morte, enfim, coisas que a gente é acostumado a ver no dia a dia aí no Brasil. Então isso me dá bastante segurança. Eu saí de Brasília, quando eu saí de Brasília eu já tinha medo de sair à noite. Eu não saía à noite para muitos lugares. Quando eu saía era sempre com medo, nunca sozinha. Tinha medo na hora de sair de algum lugar à noite, mesmo que não fosse tão tarde, para o meu carro sozinha. E acho que isso é uma preocupação para quem mora aí, e quando a gente sai dá um certo alívio. Não que aqui seja o paraíso e que não tenha nada disso, mas com certeza a frequência é bem menor, e quem mora aqui sabe que é bem mais tranquilo para andar à noite. Inclusive algumas vezes de madrugada ando na rua, pego ônibus, e nunca me aconteceu absolutamente nada. Em relação ao transporte público também, onde eu morava em Brasília, o transporte público é um pouco difícil. Quem mora em Brasília sabe, se você não tem carro, a sua vida é complicada. Eu, como professora de yoga, que dava aula em cada canto da cidade, se eu não tivesse um carro, eu simplesmente não podia trabalhar, porque não existia de nenhuma maneira a hipótese de eu fazer tudo que eu fazia e dar todas as aulas que eu dava com transporte público.
Aqui eu não tenho carro, não sinto a menor falta de ter carro, eu consigo me locomover para qualquer ponto da cidade e outras cidades com grande facilidade. Tem ônibus, metrô, tudo funciona redondinho e para mim isso é um alívio, assim, eu me sinto bem menos estressada. A professora de yoga, sim, era estressada na hora de sair para trabalhar, principalmente para pegar aquele trânsito que quem é de Brasília e mora em Águas Claras sabe que sair de manhã de Águas Claras para o plano piloto não é de Deus. E voltar então 6 horas da tarde, nem se fala. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens de morar fora do Brasil, já que nem tudo são flores e muita gente pensa que quando você vai morar fora, sua vida é só ganhar dinheiro e postar foto de paisagens maravilhosas por aí. A minha desvantagem número 1 e a maior de todas, sem sombra de dúvida, é a saudade que eu sinto da minha família. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 16 anos e não é só a saudade, assim, são os momentos que a gente perde. Quem está morando fora tomou uma decisão, deu um passo muito importante para transformar totalmente a sua vida, mas tem um preço a pagar por isso e o preço é você perder o casamento dos seus melhores amigos, os primeiros passinhos do seu sobrinho, né? É quando ele aprende a andar, quando o bebê aprende a falar e você não tá, quando ele começa a crescer, quando ele te vê e não te reconhece. Perder datas importantes com a família, não dá para estar todo Natal. Eu perco o aniversário da minha filha, formatura, tudo isso. Para quem não gosta de ficar sozinho e sente muita dificuldade de conviver com a solidão, a desvantagem número 2 é aprender a viver com ela. Isso é uma desvantagem, mas também faz parte do processo de autoconhecimento. Então eu vou considerar uma desvantagem mais ou menos, porque é ruim estar sozinho, mas a gente precisa aprender a conviver com a gente. E isso faz parte do processo de desenvolvimento pessoal, mas eu vou considerar uma desvantagem porque muitas vezes a gente tem a sensação de estar sozinho, dá uma tristeza, uma depressão, até mesmo uma certa angústia. Uma desvantagem também que eu considero importante é o choque cultural na hora de se relacionar com as pessoas do país que você está vivendo. Eu percebo isso nas relações entre amigos, no trabalho e também nas relações amorosas. Eu posso falar sobre isso, assim, por exemplo, eu e meu namorado, a gente tem vários problemas com relação ao choque cultural. Vou contar só um deles, assim, para vocês terem uma ideia, que é o fato de eu falar com as mãos. O brasileiro fala com as mãos, o brasileiro faz assim, assim, enfim, a gente tem vários gestos que simbolizam muitas coisas, mas que para algumas pessoas que não são brasileiras isso pode ser ofensivo ou até mesmo grosseiro. Por exemplo, no Brasil a gente diz, nossa, não vejo ele há muito tempo. E esse não vejo ele há muito tempo pra gente não significa muita coisa, mas aqui no Chile isso aqui é uma coisa super feia, assim, coisa de gente, sei lá, mal educada, entendeu? Na verdade, vantagens e desvantagens são relativas, já que você sempre vai aprender alguma coisa com cada desvantagem que eu estou citando aqui e isso acaba se transformando numa vantagem. Então é isso. Se você mora fora do Brasil ou está fazendo alguma viagem longa fora do Brasil e quer falar sobre as vantagens e desvantagens que você considera importantes, comenta aqui embaixo que o seu comentário vai ser muito importante para acrescentar a esse vídeo. Não esquece de clicar no curtir. O seu clique é importante para o crescimento do canal, para me incentivar a produzir sempre mais vídeos, mais e mais vídeos sobre yoga ou sobre as minhas aventuras pelo mundo. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, para receber mais vídeos como esse. Tem o sininho lá, aperta lá o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de morar no Brasil. Uma hora dá certo. Oi, sou eu, Célis Múcio. Claro que sou eu.